crescer e liderar. Este é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo a mais um episódio da nova temporada do podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em recursos humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, e meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e a maratonar todos os episódios deste podcast. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. E no episódio de hoje falaremos sobre o lucro com propósito. É importante, não desista, nunca seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto, você vai conseguir. Seja bem-vindo, bem-vinda ao episódio que fecha o nosso primeiro arco temático sobre liderança regenerativa. Nos últimos episódios falamos sobre cuidar de si, a máscara de oxigênio, a cuidar do time, o ecossistema de confiança e energia. Mas alguns podem pensar, isso tudo é muito bonito, mas e os resultados? E o lucro? Hoje vamos conectar todas as pontas. Vamos usar a metáfora da árvore frutífera para provar que cuidar das pessoas e do planeta não é o oposto de cuidar do negócio. É a única forma de garantir que o negócio continue dando os frutos a longo prazo. Então já pega a sua garrafa de água, a sua xícara de chá ou de café, quem sabe a sua taça de vinho, para a gente poder prosear e aprofundar esse conteúdo aqui. Já quero te pedir, para enviar esse episódio para algum amigo, também a mandar alguma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 2299-2221003, vai ser uma honra receber sua mensagem. A liderança tradicional, focada apenas no resultado trimestral, é como um agricultor que só se importa com os frutos. Para ter uma colheita rápida, ele esgota o solo, usa produtos químicos que matam a vida ao redor e não se preocupa em podar ou regar a árvore corretamente. O que acontece? Ele pode até ter uma ou duas boas colheitas, mas logo a árvore adoece e o solo se esgota e os frutos param de nascer. No mundo dos negócios, isso é o que chamamos de miopia do curto prazo. O líder que pressiona a equipe a qualquer custo, que tolera uma cultura tóxica em nome dos resultados, que ignora o impacto social e ambiental do seu negócio, ele está matando a árvore para colher o fruto. Ele gera o burnout, o solo esgotado, a alta rotatividade, as raízes que não se fixam e, eventualmente, a perda de relevância e de lucro. Pensar sobre isso, gente, é muito importante. A gente entender que as pessoas não são máquinas, né? Apesar da gente saber disso, falar muito, sobre humanizar as pessoas, a liderança, a gente precisa entender que a gente trabalha com pessoas e não máquinas. E muitas vezes ter essa miopia, do foco no fruto, que é essa analogia que eu trouxe aqui para vocês, ela realmente nos permite entender que tudo está conectado. E se eu não cuido do solo, se eu não cuido das sementes, se eu não vou lá tirar as ervas daninhas, se eu não me preocupo em estar de tempos em tempos verificando
né, como aquela semente está germinando, é muito difícil, né, que lá no final o negócio ainda dê lucro. Como é que, por exemplo, num ambiente tóxico, onde o líder permite que isso ainda aconteça, né? Ou aí, se bobear, é ele ainda, né, que faz esse ambiente ficar tóxico, é impossível uma empresa ter bons resultados, ter lucro. É impossível a gente ter pessoas felizes, saudáveis e que querem permanecer. Então, olhar para isso, olhar para coisas que muitas vezes a gente oculta, né? Quando a gente fala em cultura tóxica, muita coisa a gente permite. E as mudanças da NR1 estão fazendo a gente olhar para isso. O que a gente está permitindo no silêncio, na piadinha que é feita, que a gente não se posiciona, não fala com o colaborador que isso não é mais permitido. Ah, Fernanda, mas até ontem era. Até ontem era, mas agora não vai mais ser permitido. Estamos no momento em que precisamos nos posicionar. E se a gente não se posicionar, a gente vai, com certeza, continuar perdendo, né? Bons colaboradores, deixando de fazer um trabalho de excelência. A gente precisa olhar para isso, porque tem muita coisa dentro das organizações que está oculta, que é jogado para debaixo do tapete. E está na hora de levantar esse tapete e varrer essa sujeira. Vamos pensar aqui como que a gente pode nutrir esse sistema inteiro. A liderança regenerativa adota a visão do agricultor sábio. Ela sabe que para ter frutos saudáveis e consistentes, ela precisa cuidar do sistema inteiro. Então, número 1, nutrindo as raízes, que nesse caso são as pessoas. As raízes são a sua equipe. São elas que buscam os nutrientes e dão sustentação à árvore. Como vimos nos últimos episódios, um líder regenerativo investe no desenvolvimento, na segurança e na energia do seu time. Ele sabe que pessoas saudáveis e engajadas são a base de qualquer resultado extraordinário. O investimento nas pessoas não é um custo, é um investimento. É o adubo mais poderoso que existe. Então, pensando nesse nutrindo as raízes, o que nós líderes estamos fazendo para nutrir as pessoas dentro do nosso ambiente de trabalho? Pensa sobre isso, sobre o que você tem feito para nutrir, para trazer desenvolvimento, segurança e energia. Será que a gente está na contramão disso? Ou estamos trabalhando para que isso aconteça? A gente precisa trazer a nossa autorresponsabilidade sempre. Porque a gente falha, né? A gente é ser humano, a gente já falou sobre isso em outros episódios. Então, a gente precisa trazer essa autorresponsabilidade, tá? 2, fortalecendo o tronco e os galhos, que serão os processos e a cultura. O tronco e os galhos são a estrutura que leva os nutrientes das raízes até as folhas. São os seus processos, a sua cultura, a sua forma de trabalhar. Um líder regenerativo se preocupa em criar processos eficientes, sem burocracia inútil. Uma comunicação clara e uma cultura forte. Ele garante que a seiva da empresa, que é informação e energia, flua livremente, sem bloqueios. E aí, quando a gente fala sobre uma comunicação clara, a gente precisa entender que conversas difíceis precisam acontecer. A gente precisa ter coragem para ter essas conversas difíceis. Então, muitas vezes, o líder não tem uma conversa clara, porque ele sabe que dessa conversa, a outra pessoa pode não ficar, não se agradar da conversa, do assunto, ou também não querer tocar no assunto, né? Quantas coisas a gente, de fato, não conversa, não alinha e joga para debaixo do tapete, achando que o tempo vai resolver por si só. E a gente sabe que não resolve.
Porque quanto mais sujeira embaixo do tapete, é pior para resolver. Quanto mais tempo vai passando, né? Como se fosse aquela história, que a gente pode trazer uma outra analogia aqui, né? Do casamento, né? O casal não conversa, o casal só briga, só discute. Aí na hora que o marido esquece de comprar uma mortandela, aí a pessoa fala assim, a mulher fala assim, não, vamos terminar agora o nosso casamento, não é possível, isso era o que faltava, sabe? Você esqueceu de comprar a mortadela, acabou, acabou, acabou. Então, assim, às vezes uma coisa pequena era que, sabe, aquela coisa que faltava para explodir. E isso acontece porque a gente vai juntando os problemas, não conversa com o outro sobre essa questão, e aí explode ou implode. Nenhuma das duas coisas são boas, nem implodir, nem explodir. Então, não vamos deixar que o esquecimento da mortadela atrapalhe a nossa vida, sabe? De repente, era uma relação incrível e você tá jogando fora. A gente precisa aprender a ter conversas corajosas. O líder precisa ter coragem de fazer essa comunicação, tá? E isso vai trazer uma cultura forte. O outro, entendendo que você faz isso, você dando exemplo, vai fazer com que a sua equipe também procure tomar esse tipo de atitude. Tá? Isso é muito importante. Eu sei que não é fácil. Por isso eu estou falando de conversas difíceis e conversas corajosas, mas elas são necessárias. Então, eu te desejo cada vez mais conversas corajosas no seu ambiente de trabalho. E o 3, cuidando do ecossistema ao redor, o impacto social e ambiental. O agricultor sábio sabe que a sua árvore não existe no vácuo. Ela depende da chuva, das abelhas, da saúde, da floresta ao redor. O líder regenerativo entende que a sua empresa também faz parte de um ecossistema maior, a sociedade e o planeta. Ele se pergunta: nosso lucro está sendo gerado de forma ética? Qual o impacto do nosso produto no mundo? Empresas que geram valor para a sociedade e não apenas para os acionistas são as que atraem os melhores talentos e os clientes mais leais. O propósito se torna um diferencial competitivo. E a gente entende que no mercado que a gente está hoje, né, isso é um ponto crucial e as novas gerações, com certeza, pensam muito nisso antes de aceitar a proposta, antes de se candidatar à vaga. O que essa empresa está fazendo para contribuir com o mundo? Onde o meu propósito se encontra com o da empresa? Que, infelizmente, as gerações anteriores não olhavam muito para esse lado. Então, isso está sendo resgatado aí e tem um ponto positivo, muito positivo, sabe? E vamos agora falar da nossa semente da semana. Para fechar o nosso arco temático, a semente dessa semana é a pergunta do legado. Reserve 10 minutos para você. Pegue um caderno e escreva a resposta para essa pergunta. Se minha liderança fosse uma árvore, que tipo de frutos ela estaria dando hoje? E que tipo de sombra ela estaria oferecendo para as pessoas ao redor? Por que plantar essa semente? Por que fazer essa reflexão? Ela te força a sair do operacional e a pensar no seu impacto a longo prazo. Ela te ajuda a avaliar se você tem sido um líder que apenas colhe os frutos ou um líder que está, de fato, cultivando um legado de crescimento para as pessoas e para o negócio. É a semente da liderança com propósito. Líderes, chegamos ao fim dessa nossa jornada inicial pela liderança regenerativa. Vimos que cuidar de si, do time e do negócio não são 3 coisas separadas, mas partes de um mesmo sistema vivo e interconectado. A liderança do futuro não é sobre extrair valor, é sobre cultivar valor,
é sobre deixar as pessoas, os processos e os negócios melhores do que os encontramos. Espero que esse arco temático tenha plantado sementes muito poderosas em você. A jornada, ela só está começando, hein? Muito obrigado pela companhia e pela confiança. Fernanda Gonçalves fala forte e claro. No caminho certo ela vai te guiar. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre lucro com propósito da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003. Coloque no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com. Crescer e liderar, este é